E bendizer o nome do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Tá fresquinho aqui esse ventilador. Ventilador tá uma benção aqui. Aleluia. Gente, não reclama do calor daqui de Petrópolis não, tá? Reclama não, gente. Porque quando você desce, misericórdia. A gente estava pensando hoje que ia morrer de tanto calor lá embaixo. Aí quando a gente começa a subir a serra, a gente já vai assim, oh glória, aleluia. Pelo menos a gente trabalha lá embaixo, mas tem o refrigério aqui em cima, né? A gente mora aqui, porque olha, o negócio está muito feio. Fico com pena do meu filho, da minha neta. Ah, mas tem ar-condicionado, mas você vai viver num quarto trancado 24 horas? Não vai, né? Mas Deus é bom. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Bom estarmos juntos aqui. Oh, glória. Isabela. Cadê o Elias? Vi Isabela entrando. Tá vindo? Ah, glória a Deus. Ó, gente, vou falar uma coisa para vocês. De trás para frente, da quarta cadeira para frente, tem mais espaço, tá? Para as pernas. Fique ligado nisso. É mais folgadinho. Vai ficar todo mundo, às vezes, imprensado aí atrás. Quem? Glória a Deus. Irmãos, antes da gente entrar na mensagem, enquanto você pega um fôlego, toma um refrigério, eu quero lembrar a nossa oração agora não será mais nas terça-feiras, será nas quinta-feiras, já começou a partir de hoje. Essa semana nós tivemos oração na terça e hoje. A partir das 19 horas, Braz já está aí orando. O Samuel chega na igreja às 6h30, né, Sam? Sam chega às 6h30 aqui, que começa a passar indo aqui. Não é isso, Clarinha? 6h30, Sam já está aqui, né? Então, já está? Então, a igreja está aberta cedo. Oh, que bênção. E aí a oração começa lá embaixo, vai até 7h40, 7h30, 7h40, até o tempo de começar o culto, né? E a gente sobe para cá. Olha, eu cheguei e desci, o fogo estava caindo lá embaixo, hein? Meu Deus, glória a Deus. Oração fervorosa e Deus vai estar agindo aí na vida de cada um que estiver ali participando. E a gente cumpre aquilo que Paulo fala, né? Remir o tempo. Eu posso, em vez de eu vir terça e quinta, é mais fácil eu vir na quinta e oro na quinta e já fico para o culto. Olha que bênção, né? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41, verso 51. Nós vamos ler do 51 ao 56. Esses dias a gente pregou sobre José, mas foi sobre o período que os irmãos, né, vieram até José na fome. Hoje nós vamos estar ministrando a parte anterior. E o tema da mensagem fala de um dos textos que eu mais gosto, irmãos. Eu amo a história de José. E um dos textos que eu mais gosto, que traz um simbolismo, não alegorismo, mas um simbolismo, né? Alegoria é coisa que a gente tira da nossa cabeça, às vezes cabe, às vezes não cabe, às vezes força, mas um simbolismo tão profundo, que é a história dos filhos de José, né? Do que simboliza, do que José simboliza para no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nós sempre temos nós conseguimos hoje enxergar ele muito melhor do que os antigos. Por quê? Porque as revelações, ele apontava para o Novo Testamento, mas só que não existia o Novo Testamento, e hoje nós temos os dois. Temos o Antigo e temos o Novo. Então, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele está ali
latente, ele está inserido. Mas só que hoje nós temos essa revelação. Quem estava vivendo tinha uma revelação para aquele momento. Nós conseguimos entender a revelação para aquele momento, mas o que simbolizava aquela revelação, aquela história. Hoje nós entendemos a história de José, para onde José apontava. José apontava para Cristo a sua história. E Gênesis 41, do 51 ao, vamos ler até o 57, né? Diz assim: ao primogênito, José chamou Manassés. Não falei o tema da mensagem, né? Oi? Não, é Gênesis 51, não é 5 não. 41, 51. O Deus que cura as mágoas e nos faz prosperar. Esse é o nosso tema desta quinta-feira. Amém? E diz assim: ao primogênito, José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas também toda a terra do Egito, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vizinhas ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo mundo. Feche teus olhos, não a tua Bíblia, vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Grandioso Deus, Pai eterno, Senhor amado, nós exaltamos a Ti, ó Deus. Pedimos a Ti a Tua bondade, o Teu favor. Pedimos a Ti a direção do Teu Espírito Santo, Pai, nesta noite, sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha trazer clareza e entendimento, Pai, aos nossos corações. Assim nós oramos a Ti, Pai bendito, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, esse texto do capítulo 41, 51, ele contextualiza, né, o 39 lá, o trecho, todo o período da história de José. José começa ali, a gente sabe a história, José foi vendido, depois José ficou lá na casa de Potifar, e depois ele, por fazer o certo, ele acaba na prisão, né? Por ser correto, por ser justo, por ser fiel, ele vai preso. Às vezes ser justo e fiel pode nos custar caro, mas só que nós não perdemos nada, mesmo que nos custe uma prisão. Tomara a Deus que não venha acontecer na nossa vida, né? Mas a gente precisa ser justo e fiel em todas as coisas. E na prisão, José interpreta sonho lá do copeiro e do padeiro. E ele interpreta o sonho que o copeiro ia voltar em 3 dias, servir a Faraó. E voltou. E o padeiro se anima. Opa, o negócio... E ele interpreta o sonho do padeiro, que em 3 dias ele teria enforcado e pendurado, e as aves do céu estariam comendo os abutres, os urubus, né? Para a gente aqui é urubu, não sei lá no Egito, é abutre, que tem lá corvo, não sei o que tem lá.
mas alguma árvore de rapina ia estar comendo a sua carne. E assim aconteceu. E José fala para aquele copeiro, olha, quando estiver lá de volta, lembra de mim, né? Tu lembraste? Não. Mas isso nos leva a entender, irmãos, que todas as coisas têm um tempo determinado por Deus. As pessoas podem até se esquecer de nós, mas eu quero te falar a primeira verdade dessa noite, antes de entrar na mensagem. O Deus que você serve não esquece de você em momento nenhum. E nesse turbilhão aqui, a Bíblia fala, o texto fala que em todo tempo, em todos os lugares, seja na casa de Potifar, seja na cadeia, Deus sempre esteve com José. Isso era notório. E um belo dia, Faraó também tem um sonho. E ninguém descobria, dava interpretação. Descobrir o sonho, descobria porque ele falou, ele sabia. Mas a interpretação. Aí o padeiro já estava morto, né? O copeiro, olha, meu senhor, era o homem que trabalhava ao lado do rei, que servia, que tomava o vinho antes do faraó. Ele era quem espremia as uvas no copo de Faraó, suco de fato natural. Ia lá, colhia, ia lá, espremia no copo de Faraó. Olha, quando o senhor ficou revoltado lá conosco, tem um homem lá, um jovem, que eu tive um sonho, o padeiro também teve, e ele interpretou o nosso sonho, e aconteceu justamente. Eu voltei para cá, e o padeiro, como o senhor sabe, foi enforcado. Olha que coisa linda, irmãos. Deus faz as coisas do jeito dele. E ele coloca lá o camarada certo ao lado de Faraó. Automaticamente, Faraó chama esse homem, chama esse camarada. E o texto fala que deram um banho em José, barbearam José, deixaram José em trajes dignos de se apresentar diante de Faraó, e José interpreta o sonho. Interpretando o sonho, e o sonho é das vacas gordas, 7 vacas gordas, que representa os 7 anos de fartura, e 7 vacas magras, que comia as 7 gordas, que representam os 7 anos de escassez, e as 7 espigas bonitas, e as 7 espigas mirradas, que comia as espigas bonitas. E José fala, olha, o sonho é esse, vai ter 7 anos de fartura, mas vai ter 7 anos de escassez. E aí ele traz não só a revelação, mas como a orientação. E Faraó, quem seria melhor ou mais sábio para ficar encarregado deste assunto? E o texto fala, José, a partir de hoje, você só estará abaixo de mim, Faraó, tudo que você ordenar, assim será. E coloca em Faraó roupas de linho, cordão, anel, sandália, vestimentas real, bota ele num segundo carro, desfila, e todos aqueles nobres, inclusive Potifar, que jogou ele na cadeia, tem que olhar José sendo honrado. Mas a honra, irmãos, a honra não era para José, a honra era para glorificar a Deus, mediante a todas essas coisas, e preservar não só a família de José, mas como toda a humanidade. Deus usa José para
passar por esse sacrifício, passar por tudo isso, mas para preservar o seu povo, a sua família, a sua linhagem. E antes de tudo isso, o sonhador José tinha sonhado que os seus irmãos se curvavam a ele, seu pai e sua mãe, determinado como sol e lua. E por isso ele foi parar na cadeia. Mas aí chegamos ao ponto aqui do Gênesis 41, 51. E meio a tudo isso, irmãos, as coisas já tinham mudado na vida de José. Deus tinha mudado. Deus tinha mudado toda a condição de José. Agora não era a condição de preso, mas era a condição de príncipe. Príncipe do Egito. Com anel, de sinete. E sabe o que é isso? É como se fosse hoje um carimbo oficial. Vamos botar aí. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também deve ter, né? Que o presidente não assina tudo, mas nos Estados Unidos existe um negócio que deu até problema agora no Biden, que ele estava meio checretré, tá, né? E assinou um monte de coisa e tem uma assinatura eletrônica. E coisas que ele nem sabia que assinou. Por quê? Porque quem ia lá e botava a assinatura dele, né? E Faraó deu essa autoridade para José. Esse anel aqui, ó, como eu tiver, o que você determinar e colocar esse selo aqui, sou eu fazendo. Você está efetuando no meu lugar. Essa é a condição do ex-preso, da cadeia para a honra, do cárcere, lá embaixo, no que não era cárcere bonitinho, não, para o alto, para o palácio. Mas olha, depois de tudo isso, os filhos de José, irmãos, ele reflete algo muito precioso. Porque quando Deus trabalha na vida dos seus, ele não trabalha só na questão financeira, de dar dinheiro. Dinheiro qualquer um pode conseguir, irmãos. Mas o primeiro filho de José, ele não fala que agora ele se tornou próspero. Mas a maior dificuldade de José nesse tempo todo que ele passou lá foi conviver com os sentimentos, com as angústias, com a mágoa que ele tinha no coração dos seus irmãos. Por quê? Porque ele não tinha feito nada e foi jogado na cisterna e foi vendido e foi parar naquela situação. Mas o verso 51 e 52, ele tem uma simbologia para nós. Ele simboliza a graça restauradora. E a restauração, irmãos, ela não começa de fora para dentro. A restauração na nossa vida, ela começa de dentro para fora. Jesus, certa vez, chega diante dos fariseus e fala: olha, vocês são sepulcros caiados, porque estão bonitinho por fora, mas por dentro estão podres. Ou seja, tinha uma boa aparência, tinha uma boa desenvoltura, mas não tinha nada de Deus na vida daqueles homens. Mas com José foi diferente, porque quando Deus faz a obra em nossas vidas, ele começa a tratar por dentro para exalar o bom perfume do lado de fora. E o texto fala assim, ó, o verso 51. Chamou o primogênito de Manassés porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento da casa de meu pai.
todo o meu sofrimento. O que representa isso? O agir de Deus, irmãos, em curar as feridas de José. José, quando chegou no Egito, devia ter uns 17 a 18 anos, irmãos. Imagine o ódio que ele chegou ali naquele lugar. Quem não chegaria? Se coloca no lugar de José. José, se naquele momento, se ele tivesse a autoridade que tinha, agora nesse período, sabe o que ele faria? Ele mandava uma incursão lá matar os 10, né? Porque um era o irmão dele mais novo, mas os 10 ele ia mandar matar de tanto ódio. E ele não entendia até então que aquilo era um propósito de Deus, era um desígnio de Deus para um tempo glorioso lá na frente, para preservar os remanescentes do Senhor. Aleluia. Então, Deus cura as feridas. Traição. Irmãos, às vezes é muito melhor você tomar uma paulada nas costas, tomar um tapa, do que passar por uma traição. Sabe por quê? Porque você pode esperar tomar uma pancada, uma paulada de uma pessoa que não gosta de você não se dá bem, mas só pode te trair uma pessoa que você confia, que você gosta. Porque quem você não confia não te trai, você não confia nela, então se ela te fizer alguma coisa contra você, você não está sendo traído. Porque você já sabe que aquela pessoa pode fazer alguma coisa, mas a traição vem daquele lugar que você menos espera. Ele foi na maior inocência lá ajudar os seus irmãos e parou dentro de uma cisterna, depois parou numa escravidão. Um jovem que era príncipe onde morava, preferido de seu pai, agora era um escravo no Egito. Deus trata feridas, irmãos. Nessa noite não é diferente. Talvez nós não estejamos no nível de José, eu creio que não, de ter feridas. E quando eu estava preparando esse texto, Deus estava tratando algumas coisas em meu coração, concernente aos meus familiares, pessoas que me fizeram mal, mas não existe nada, irmãos, que o tempo não... Deus e o tempo, né? Primeiro Deus, mas Deus cura, Deus trata no decurso do tempo. Que Deus não venha tratar, não venha curar. E aquele momento dos seus filhos, do seu primogênito, José olha assim para mim, ele pode falar, ou Paulo, parafrasear José no outro contexto, esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu tenho um novo começo. Existe um novo tempo na minha vida. Deus está me dando um novo tempo. E na nossa vida, irmãos, precisa ser assim. Nós precisamos pegar essa história de José e olhar para nós e falar assim, eu tenho que viver um novo tempo. Um tempo que Deus está curando minhas feridas e eu vou seguir adiante. Foi assim na vida de José. E isso nos ensina sobre o perdão, sobre a restauração divina. Porque a restauração, ela começa pelo perdão. Como é que eu vou estar bem se eu não posso? Eu já vi crente falar isso, irmãos. Eu não posso nem olhar para a cara do fulano ou da fulana. Ore então, irmãos, para Deus tratar. Talvez você não queira conviver mais, né? É um direito, às vezes não dá. Mas Deus quer curar tuas feridas, sabe para quê? Porque é a partir daí que Deus começa a mudar as nossas histórias. José não esqueceu quando ele assumiu, não. Ele começou a entender, Deus começou a trabalhar no decorrer desses anos.
E quando ele chega lá, ele está tratado, ele está curado. E o primeiro filho, ele não pensa na prosperidade, ele pensa na cura que Deus fez. Às vezes nós queremos pensar, em primeiro lugar, nas nossas contas, não é? É o natural. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Mas, irmãos, pense em primeiro lugar no agir de Deus na sua vida, no Deus que trata corações, no Deus que cura feridas, no Deus que restaura sua vida, no Deus que restaura sua família, no Deus que faz com que aquelas mágoas, aquelas questões passadas, que você não esqueceu e nem vai esquecer, mas faz você superar nele. Não é na sua carne, não é na sua força, não é no seu poder. Pessoas nos magoam. E pessoas que nos magoam são pessoas próximas de nós. Porque quem eu nem conheço não pode me magoar. Mas nessa noite, nós estamos diante de um Deus que cura as nossas feridas, que sara a nossa vida. Aleluia. Deus não apaga a nossa memória. O termo esquecer, irmãos, não é o esquecer de deletar. Né? Porque até num celular você deleta as coisas, mas você sabe que se bater na perícia, os caras vão lá e os hackers, os caras da tecnologia, eles puxam tudo que já passou aqui dentro. Mesmo você jogando na lixeira, se você não pegar e não jogar dentro d'água, não der sumiço, ele não jogar fora, vão resgatar tudo. O esquecer não é você ter amnésia, não. Mas é você olhar para aquela situação e falar assim, isso foi coisa do passado. Isso foi provisão de Deus. Foi Deus quem permitiu tal situação. Deus permitiu que tal pessoa fosse usada pelo diabo contra a minha vida, porque se Deus não permitir, o diabo não pode fazer nada. Foi Deus. Deus é a fonte primária de todas as coisas. Domingo nós falamos da poda. Foi Deus nos tratando, nos podando, e às vezes dói, às vezes normalmente não é da maneira que queremos. Mas o Deus que permite também é o Deus que cuida, é o Deus que trata, é o Deus que sara as feridas. Essa noite é uma noite de sarar feridas, irmãos. De trazer cura. Você não esquece, mas Deus cura. Deus trabalha nos corações. Deus trabalhou no coração de José e vai estar trabalhando nos nossos corações. Aleluia. O verso 2 fala a segunda simbologia do segundo filho. E o segundo chamou Efraim porque disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Oh, meu Deus. Irmãos, o lugar que nós somos inseridos não vai determinar a nossa vida. O lugar que nós somos inseridos vai ser uma oportunidade de demonstrar a glória de Deus. José chega na casa de Potifar, e Potifar tem que se render, e Deus estava com ele. Bate na cadeia, o carcereiro observa que Deus era com ele. É levado a Faraó, Faraó fala, não, é você, porque Deus está com você. O Egito, irmãos, aquele lugar que ele foi colocado, era terra de aflição, ele foi vendido para o sofrimento, ele foi vendido para a escravidão, ele foi vendido para sofrer. Isso é o pensamento do homem. Mas Isaías, Deus fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus caminhos são muito maiores.
Efraim significa frutífero. Aleluia. O nome Efraim no hebraico é frutífero, próspero. Simboliza a bênção em meio ao sofrimento. Talvez pessoas olham para a sua cara ou olharam, falam assim, olha lá, ó, onde ele está, onde ela está. Mas eu quero te falar, nessa noite Deus fala assim, ó, não se preocupe, eu sou contigo. Sou eu quem cuido de ti. É Deus, irmãos. É Deus. O Egito era escravidão, era terra de aflição. Torna-se um lugar de frutificação. Sabe o que é isso? É frutificar em meio ao deserto. Em meio aonde não tem vida, mas você vai lá e leva a vida para aquele lugar. Às vezes o contexto que nós somos inseridos, nós olhamos assim, meu Deus, onde eu fui parar? Cada vez minha situação piora. Mas olhe para o alto. Apoie sua fé em Cristo. Porque o Deus que permitiu que chegasse a tal situação é o Deus que tem o poder de te tirar de lá a qualquer momento, de mudar a história e glorificar o nome dele por intermédio da tua vida. É assim que Deus faz, irmãos. Aleluia. Aleluia. Frutificar sob o cuidado de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É frutificar em meio ao milagre. Porque no lugar improvável. No lugar bom, você jogou lá, vai nascer. Mas naquele lugar que não dá nada, que não produz nada, Deus te faz prosperar. Como, pastor? Eu não sei porque eu não sou Deus, mas Deus faz. Aleluias. Sabe por quê? Porque existe um Deus e só Ele transforma situações. As situações caóticas, Ele tem o poder de abrir uma janela de oportunidade. Foi isso que aconteceu na vida de José na cadeia. Quando ele pensou que estava pior, porque eu estou escravo, mas eu estou numa casa. Agora eu estou escravo e estou numa cadeia. Mas era na cadeia que Deus abriu a janela de oportunidade na vida dele. Aleluia. Às vezes Deus coloca no emprego, irmão, que você desceu não sei quantos degraus. Poxa, mas eu ganhava tanto, eu fazia isso. Agora eu estou me sujeitando a isso. Eu tenho curso superior, mas agora eu estou limpando o chão. Eu conheço a história assim. Camarada engenheiro, estava lá de faxineiro, engenheiro civil. Não adianta ter o diploma e você não ter um emprego e ter filho para cuidar. Está ele lá, na faxina, limpando o salão. Um belo dia numa reunião, ele está lá. Aí ele ouve, o cara era fera. Ele ouve, tá? Aí ele dá o pitaco dele, não aguentou, mas o pitaco dele era a solução. Então, aí o chefe, calma aí. O que você é? Não, eu estudei um pouquinho. Me mostra esse negócio aí. Aí ele fez a exposição, passou a ser chefe de todo mundo. No final da história. Ele era o mais capacitado, mas estava limpando o chão. Mas para Deus abrir aquela porta, naquela empresa, ele teve que começar como faxineiro. Deus faz essas coisas, irmão. Ele foi ali de faxineiro, entendendo que Deus ia fazer isso. Eu vou buscar ser faxineiro, que eu vou ser CEO da tal empresa. Não! Ele entrou ali por uma necessidade de sobrevivência.
sendo quebrantado, porque é muita humilhação quem estudou muito, de repente ficar numa situação e ter que se sujeitar a um serviço que não tem qualificação nenhuma, mas a necessidade obrigou ele a estar ali naquele lugar, a fazer aquele tipo de serviço, que não é desonra. Mas é assim que Deus faz, irmão. Às vezes te coloca num pior lugar para abrir uma janela de oportunidade. Aleluia. Perto de uma patroa rica, sei lá, Deus faz umas coisas doidas que não se entende, mas Deus faz. Aleluia. Oh, aleluia. E foi isso que aconteceu na vida de José. E isso nós podemos ilustrar com Romanos 8:28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, duas coisas nós precisamos entender na nossa vida: que nós amamos a Deus, que nós fomos chamados por Ele segundo um propósito. Ninguém foi chamado por Deus para inutilidade. Tem um propósito de Deus na vida de cada um. Talvez você não saiba ainda, mas existe um propósito para todas as situações, porque esse versículo aqui, ele é verdadeiro e se cumpre na nossa vida. Todas as coisas. E todas as coisas não significam as coisas boas, as coisas ruins também, mas só que elas, num tempo, elas vão cooperar para o bem, mesmo que num determinado momento seja para o mal, como foi na vida de José, mas no futuro se transformará em bem, porque Deus transforma o mal em bem. Ele usa o mal para fazer o bem na vida do seu servo, dos seus escolhidos. Aleluia. O verso 53 e 54 vai dar tempo. Fala assim, né? Se cumpre uma palavra. E qual foi a palavra? Dos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E terminou os anos de fartura e veio fome. E a precisão do cumprimento dos 7 anos de fartura reforça a fidelidade de Deus às suas revelações. José, como administrador, age com sabedoria, armazenando os grãos. Irmãos, isso é muito importante. Sabe por que às vezes nós passamos sufoco? Porque nós não administramos com a sabedoria de Deus, nós administramos com a nossa. E José era economista? Era algum PhD? Não. Por isso que eu gosto a palavra de Deus é a coisa maravilhosa, irmãos. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Cultura você é bom, você adquire nos livros, estudando, isso é cultura. Tem pessoas cultas e burras, né? Mas José tinha sabedoria de Deus. A boa mão de Deus sempre esteve com ele. E ele administra a situação. Ele não era um PhD em nada. Irmãos, os nossos diplomas, as nossas pós-graduações são muito boas para nós, para as pessoas, mas para Deus não significa nada. Sabe o que é importante para nós? É o que nós somos em Deus. Independente do que nós somos para o mundo. Eu posso ser muita coisa para o mundo, mas se eu for um ninguém para Deus, todos os quadros, diploma, os cursos, o que for, pode jogar no lixo, porque isso não vai entrar no céu. Não estou fazendo apologia, irmãos,
a gente não estudar, não se dedicar, não, nada disso. Só quero te trazer à memória que isso não é o fator principal da nossa vida, não é o que conduz a nossa vida. Quem conduz a nossa vida é o Senhor. Nós precisamos estudar, precisamos nos dedicar, precisamos fazer tudo o que fazemos com excelência. E por isso que José chegou onde chegou, porque na casa de Potifar ele era o cara, na cadeia o cara. Ia ser diferente na casa de Faraó, no palácio? Não. Agora, o camarada é tralha. É tralha. Tralha em casa, tralha no trabalho, tralha na escola, tralha em tudo que é lugar. Mas quando eu vou chegar a tal lugar, não vai, irmãos. Não vai. Porque se você não é fiel no pouco, você não faz com excelência as coisas simples, Deus não vai te colocar em coisas grandes, não. Aleluias. Vai continuar sendo tralha. Agora, quando nós temos dedicação e fazemos tudo aquilo que colocamos em nossas mãos com excelência, seja a coisa mais simples que for, seja limpar um vidro, Deus, ele não, vou te levar a outros lugares. Davi não pastoreava as ovelhas bacana. Não, ele era novo. Ele começou pastoreando as ovelhas da malhada, ou seja, as ovelhas de uma qualidade inferior. Que a sua lã não era pura, não era branquinha. A ovelha valorizada é aquela que você vai tosquear, aquela lã era branquinha. Davi pastoreava as ovelhas caramelo. Mas, por causa dessa ovelha caramelo, ele enfrentou o leão, enfrentou o urso. Era muito mais fácil correr, largar de mão, mas ele enfrentou. E aí você sabe o que Deus fez na vida de Davi. Atos declara que Deus fala assim, é 13 alguma coisa, né? Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E vamos andar aqui, porque aqui tem algo precioso. Sabe o que isso destaca, irmãos? Os 7 anos de fome, de fartura, isso destaca a importância da preparação aliada à confiança na providência divina. O que é isso, pastor? Irmãos, nós precisamos nos preparar. Assim, quando veio o tempo de fartura, eu vou me preparar. Não é ser avarento, não. Por que não é ser avarento? Porque José separava uma parte. O avarento, ele separa quase tudo e vive com nada. Aí morre e deixa tudo aí. Não, ele separava uma parte para o problema futuro. Aí vem a provisão, né? A partir daí. Por quê? Porque José confiava que através daquela preparação era um ato também de provisão divina na sua vida, na vida do povo que ele estava inserido e que ia dar certo. A fome se espalhou por toda a terra, mas em todo o Egito havia pão. Não tinha pão na casa do pão, como o contexto de Ruth, né? Ruth foi embora da casa do pão porque não tinha pão, porque Belém de Efrata é a terra do pão, a casa do pão. Mas no Egito tinha pão. Sabe por que no Egito tinha pão? Porque tinha um homem de Deus ali. Um homem de Deus. Onde tem um homem de Deus e uma mulher de Deus, não falta o pão. Isso apontava para o Cristo. Por quê? Aleluias.
O contraste entre a fome em todas as terras e a provisão no Egito evidencia o cuidado de Deus para aqueles com quem ouve e obedece a sua palavra. O que adianta ouvir, ler a Bíblia, saber? Eu conheço um monte de gente assim, irmãos. Conhece mais de Bíblia do que eu e você. Juntos. Mas não pratica nada. Cai naquela parábola que Jesus falou, que constrói a casa em terreno arenoso. Conhece, ouve, mas não coloca em prática. Não obedece. Não vou fazer isso, não acho que é dessa maneira. Existe uma coisa hoje, irmãos, nas igrejas, que é um tal de... Mas eu não acho desse jeito, eu não estou aqui para achar nada, irmão. Você não está aqui para achar nada. Nós estamos aqui para ser fiel a Deus, a sua palavra, as escrituras, independente do que eu acho. Eu não estou aqui nessa noite, aqui em cima, para falar para você o que eu acho. Não. Nós precisamos cumprir e viver aquilo que Deus quer. E Deus não acha. Aleluia. E obedecer à vontade de Deus, à sua palavra. O Egito se torna um refúgio prefigurando a Cristo. Por quê? Lembra que Jesus falou em João, vou ler o texto aqui, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. José simboliza. Irmãos, isso é uma simbologia tão grande. E nós vamos encerrar por aqui, não vai dar para ir no resto, não. Porque, olha só, Faraó, naquele momento ali, simboliza Deus, Deus Pai. É a simbologia. Entrega tudo a José. Quando chega, procura José. José simbolizava Cristo como intercessor, como aquele que ia entregar o pão. E quem vem a mim para ter pão tinha que ir aonde? Ia quem? A José. Eu quero Deus. Todo mundo quer Deus, irmãos. Não sei qual Deus. Mas não é querer o Deus. É vir a Cristo, o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Aleluia. José passa a ser o instrumento de salvação. Está lá no versículo 55 e 56, né? O Egito se tornou o lugar de pão. José foi o rejeitado da família. Rejeitado pelos seus. Cristo foi o quê? Rejeitado pelos seus. José não apenas atendeu ao Egito, mas atendeu todos aqueles que vinham a ele. Assim é o nosso Cristo, irmãos. Todo aquele que vem ao Cristo, ele está pronto para atender, porque ele é o pão da vida, ele é o que traz cura, ele é o que sara as nossas feridas e é o que nos faz próspero em meio a lugares de aflição. José se torna, apontava para um tipo de Cristo. Seus irmãos tentaram matá-lo, rejeitaram ele, mas se cumpriu na vida de José o que vai se cumprir, ainda vai se cumprir. E Filipenses 2, 9 e 10, vê aí para mim, Filipenses 2, 9 e 10, para a gente encerrar. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? No 10? Para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em José se cumpriu
todos tiveram que se curvar a José. Os seus irmãos, seu pai, todo mundo teve que se dobrar a José. Nós nos dobramos a Cristo. Mas em breve, toda a terra, todos, seja para salvação como nós, seja para juízo, se dobrarão diante do Cristo. Não diante agora do Cordeiro, mas diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem autoridade. Daquele que não apenas pode matar o corpo, mas tem o poder de matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Mas ele fala assim, ó: vinde a mim, todos os fracos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vivemos num tempo, irmão, de abundante graça, aleluia, que todos podem chegar, porque os celeiros estão abertos, aleluia, para a presença de Deus, porque o pão da vida está aqui. Vem, coma, aleluia. Essa é a mensagem que Cristo tem para nós. Vinde a mim. Vinde a mim que eu quero curar suas feridas. Eu quero te tratar. Eu quero te dar um novo começo. Eu quero repaginar a sua vida. Eu quero fazer de você um grande homem, uma grande mulher. E não estou falando no sentido de financeiro, não. Estamos falando de grande em Deus, em Cristo. Tem alguém maior do que Paulo no Novo Testamento? Maior do que Pedro? Só Cristo, né? Estou falando pessoas comuns. Foram homens grandes e não foram ricos. Quantos anônimos são homens grandes? Você é uma grande mulher, independente da sua estatura, você é um grande homem. Porque a relevância está naquilo que nós somos em Cristo. Mas Deus nessa noite nos chama, irmãos, se coloque de pé. Eu gostaria que você que ainda tem alguma ferida aberta, que você viesse aqui à frente. Tem alguma coisa que te incomoda? Talvez você esteja naquele nível de, eu não aguento isso, eu tenho um rancor. Essa é a noite, irmãos. O Espírito Santo colocou isso em meu coração. Vem aqui à frente, eu quero orar. Quero orar pela tua vida, pela tua família. Aleluia. Vem, Clarinha, vem, Samuel. Aleluia. Deus nessa noite quer tratar feridas, irmãos. É o tempo. Glória a Deus. Se você não tem nada para ser tratado, para ser cuidado no seu interior, maravilha. Mas se você tem, vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida. Esse é o momento. Eu não fico chamando ninguém à frente, não. Mas hoje o Espírito Santo me incomodou para isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer trazer cura, quer trazer renovo, quer te fazer prosperar. Eu vou orar nessa hora. Ó Deus Santo, poderoso, Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, Pai. Senhor, o Senhor tem tratado o meu coração. Cura minha alma, minhas feridas, Pai. Cauteriza. A cauterização faz com que nós não venhamos sentir mais nada. Trata o nosso ser, Pai. Se tem alguém que tem sido magoado, Pai, está com o coração aflito, que talvez não ficou constrangido de vir aqui à frente, que nós não temos esse costume, que o Senhor venha estar cuidando, venha estar tratando nessa hora. Senhor, faz a cura, Pai, e a partir daí, Senhor, que o Senhor possa também fazer a tua igreja, os teus filhos, ser próspero em meio a qualquer tipo de circunstância. Pai amado,
Eu peço a tua bênção, o teu favor sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha operar segundo a tua grandeza, segundo o teu poder. E assim como o Senhor tratou com José, venha tratar com cada um de nós. Assim eu oro, em nome de Jesus. Aleluias. Há um bálsamo. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. E que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que aguarda e ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que concorda diz: Amém. Que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar em teu olhar sobre mim, me enche da tua paz. Sei que não posso levar minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar teu olhar sobre mim, me enche da tua paz. Teu olhar sobre mim, me enche da tua paz. Mais difícil do que aquela que faz solo, cara. Aquela música ali, ó.